Vamos lá, domingão aqui possivelmente, né? Às vezes eu posto outro dia, mas temos aqui mais o quadro Respondendo os Inscritos. Vamos falar sobre quadrinhos que poderiam ser um áudio quadrinho, né? Já que a gente vai ter isso com o Batman 1. Vamos falar sobre a saga do Batman, sobre a questão de finalização ou não, né? O pessoal tem ficado com muito em dúvida nesse sentido. E ao mesmo tempo falar também aqui sobre Batman Adventures, que a gente vai ter publicação pela Panini. Vale a pena ou não vale a pena, né? Dar uns pitacos aqui, trazer uma informação importante que eu vejo algumas pessoas se confundindo aí com o lançamento da editora Panini Comics. Bora lá. Manuel Macubo, qual quadrinho do Batman você gostaria de ver adaptado para audiobook e qual seria sua escolha para a dublagem? Eu acho que era importante trazer aqueles clássicos do Batman para essas versões, né? A gente vai ter o Batman 1, podia trazer o Cavaleiro das Trevas mesmo, ao mesmo tempo trazer Batman Ego, já que ele, né, esse quadrinho cresceu bastante recentemente. Eu acho que é um quadrinho que funcionaria bem para audiobook, tendo visto que ele não é tão de ação assim. Ele é uma coisa muito mais introspectiva envolvendo o universo do Batman, o próprio Homem-Morcego. Eu acho que funcionaria muito ali nessa pegada dessa mídia especificamente. Quem sabe pegar aquela coleção Batman preto e branco, que são pequenas histórias, na verdade, e fazer uma série de tramas pequenas também em áudio quadrinho, que serviria também para essa mídia. Eu acho que funcionaria bem também, porque são outras obras, ou são histórias que elas também não são gigantes, megalomaníacas, são coisas contidas, bem contidas. Eu acredito que funcionaria muito nessa pegada. Piada Mortal deve rolar em algum momento também nesses áudio quadrinhos aí, o Asilo Arkham de Grant Morrison. Por mais que eu acredito que o estilo, a narrativa, ela se beneficia muito por causa do trabalho do Dave McKean, eu ainda acho que talvez rolaria bem ali você adaptar para áudio quadrinho. Então eu pegaria muito dessas histórias clássicas do Batman. O clássico, eu sei que ele pode parecer clichê, né? Uma coisa que eu gosto de falar aqui, mas o clichê ele funciona muito bem. Já que você está transcrevendo esses quadrinhos para outra mídia, nada melhor que você pegar o clássico realmente para você conquistar o público e abrir um grande leque de oportunidades para várias pessoas e conhecer muito mais do Batman, não só através dessa mídia aí, mas também através dos quadrinhos. Então eu indicaria esses aí. Em relação à questão do dublador, eu chamaria mesmo o Márcio Seixas. Eu acho que a voz dele se beneficiaria muito de uma coisa um pouco mais voltada pro podcast mesmo, né? Somente para atuação pela voz. Eu acredito que seria um momento muito marcante você ouvir a voz do Márcio Seixas dublando essas histórias clássicas do Batman. Ok, podemos estar falando aqui de uma coisa um pouco mais saudosista da minha parte por escolher o Márcio Seixas, mas eu ainda acho que a voz dele funciona com o Batman, sem sombra de dúvida. Gamer WN8WM, em qual fase do Batman você iniciou sua leitura dos quadrinhos? Comecei nos anos 90, por isso que eu trago muito aqui das minhas preferências e ao mesmo tempo dos conhecimentos envolvendo esses quadrinhos aí lá no período da Queda do Morcego, depois ali com o Filho Pródigo do Richard Grayson. Aí você faz Contágio, tem também o Legado do Demônio, depois tem Terremoto, Terra de Ninguém. Foi um período que eu acompanhei muito mais fortemente o Batman. Nos anos 2000 ali teve aquela mudança em questão de preço, né, de quadrinhos. Teve a editora Abril colocando o quadrinho a R$10, depois a Panini vai num preço parecido, que se mantém. Ali deu uma quebrada muito no meu orçamento. Mas daí eu comecei a acompanhar fortemente a partir de Batman Silêncio também nos anos 2000 ali, os quadrinhos do Batman. Até porque nesse período da Abril/Panini, né, quando você teve a migração de uma editora para outra, você teve uma queda no número de páginas de publicação, porque a Panini estava começando, né, toda essa brincadeira aqui de quadrinhos, então ela estava engrenando ainda para começar a lançar as coisas mais pesadas do Batman. É engraçado, a gente se surpreendeu na época quando a Panini começou a publicar quadrinhos no Brasil, porque na cabeça de todo mundo, lá nos anos 90, Panini era sinônimo de álbum de figurinha. Até hoje em dia ela publica, né? Tá aí divulgando álbum de figurinha, né? A Copa do Mundo para eles é importante por causa do álbum. Mas para quem acompanhava publicações nos anos 90 do Brasil, a gente simplesmente pensava que a Panini só tinha esse lance de álbum de figurinha. Foi impressionante, pelo menos no momento, quando a gente descobriu que ela ia publicar quadrinhos da Marvel. A gente foi ter ciência que a Panini publicava a Marvel mundialmente, tinha lá um contrato com a editora. Então isso começou a tomar um pouco mais de forma pra gente. Depois eles pegaram a DC e foram aumentando aí, né, todo o seu leque de publicação, se tornando a editora que mais publica quadrinhos aqui no Brasil. Então, para você ver, né, no passado a concepção envolvendo Panini para nós era muito diferente. E isso mudou, né? Isso mudou muito fortemente aqui para nós. Mas enfim, de qualquer maneira é isso. Anos 90 foi quando começou essa brincadeira toda para mim envolvendo leituras do Batman.
Henrique Ribeiro, Fábio, você acha que a saga do Batman vai ser cancelada depois dessa segunda temporada? Se sim, você acredita que a Terra de Ninguém deve ser publicada em formato ônibus? Essa é uma dúvida que eu vejo muita gente tendo recentemente aí, né? Pô, a Panini vai acabar com a saga do Batman, até por causa da publicação de Contágio. Então tem muita gente fomentando essa ideia. E na verdade eu vejo que a saga do Batman ela é uma publicação que ela ainda é muito forte. Mesmo com a queda do morcego, que teve algumas pessoas que abandonaram. Eu vejo os títulos do personagem, ou melhor, dessa saga, ainda figurando ali em tops altos da Amazon, por exemplo, né? Geralmente os números que eu acabo obtendo são pelas páginas de mais vendidos da Amazon. De vez em quando, se você vê os títulos lá vendendo bem, até na pré-venda você vê lá os títulos subindo. Então ainda é uma saga que relativamente deve vender bem para a editora Panini Comics. Penso que a única maneira dela cancelar realmente a saga do Batman fosse se ela não tivesse para onde ir, né? Não tivesse mais como publicar nenhum trabalho do Batman. E você talvez tenha esse detalhe acontecendo para uma terceira temporada eventualmente. Visto que tem algumas histórias que não foram publicadas encadenados lá fora, não tiveram reimpressão, né? E talvez não tenham arquivos digitais. Você pega algumas histórias lá da Sombra do Batman, do Alan Grant, elas não foram republicadas. Então você pensa, pô, tem um gap complicado ali, né? Será que eles conseguem realmente trazer tudo dos anos 90, da fase do Dennis O'Neil? E aí que eu fui dar uma olhada no aplicativo lá da DC Universe Infinite, que publica então os quadrinhos, né, de várias épocas possíveis da DC, e lá nós temos praticamente a coleção completa, se não a coleção completa mesmo, de A Sombra do Batman. Tá lá, todas as edições, então digitalizado de alguma maneira está esse arquivo aí, né, pra quem quiser publicar futuramente. Eu acredito que a Detective Comics também deve estar aí completa para poder fazer uma publicação, a revista do Batman também. Você tem Batman Chronicles, que é uma publicação importante dessa época também, que pode fazer parte dessas publicações. Então, olha, material para publicar uma terceira temporada tem, dá para fazer isso. E vou ser bem honesto para vocês, essa questão de, pô, Batman Contágio acabou impossibilitando uma terceira temporada é meio que balela, talvez, porque eu acho que a Panini querendo capitalizar em cima disso. Vou publicar no formato capa dura, mais pra frente vai publicar o formato capa cartão e vambora. A gente adianta pra publicar agora, ganha nossa grana aí, depois de algum tempo a gente publica de outra maneira também. E fechou, né? Eu acho que eles querem fazer isso, até porque não é a primeira vez que eles republicam histórias, por exemplo, na saga, que já saíram em capa dura. Se você pega aquelas histórias lá do Batman por Tim Sale, nós tivemos algumas tramas sendo publicadas lá que foram republicadas na saga do Batman, na primeira temporada, inclusive que envolve a Sombra do Batman. Então eu sinto que eles não querem necessariamente acabar a saga do Batman, não tô sabendo de nada, pode ser que eles cancelem realmente na segunda temporada. Mas eu ao mesmo tempo penso que se tá vendendo, se a galera quer comprar ainda, e mesmo que publiquem a saga Contágio, eles vão estar lá vendendo a saga do Batman até não vender mais, né? Quando realmente o pessoal perder interesse e não estiver gerando grana, aí sim eles vão parar. Mas eu acho que a saga do Batman não deve estar dando prejuízo para eles, não deve estar sendo um problema de publicação para Panini. Penso que eles poderiam fazer uma terceira temporada com essas sagas menores que a gente tem ali nos anos 90, menores entre aspas, com o próprio Contágio, com o Legado do Demônio, depois com o Terremoto e o Aftershock, e uma quarta temporada fazer Terra de Ninguém. Ou você pode fazer uma terceira temporada com Contágio e Legado do Demônio, pegar as histórias que estão por ali, depois ir para Terremoto, fazer uma quarta temporada, e você fecha com uma quinta temporada com a Terra de Ninguém. Aí você publica toda a fase editorial do Dennis O'Neil. Eu acho que daria pra fazer isso, né? Tem várias possibilidades. Mas eu acredito, meus amigos, que a resposta sempre é: tá vendendo? A editora Panini tá ganhando dinheiro com isso? Não acho que elas vão querer parar com essa publicação. Então eu sinto que ainda tem pano pra manga. Mas a gente vai descobrir futuramente o que vai acontecer. Então fiquem ligados para as cenas dos próximos capítulos. Mas você gostaria que a saga do Batman continuasse? Você não gostaria? Queria que fosse encerrada na segunda temporada? Comente aqui embaixo. Augusto Rotlani, manda umas dicas aí de mangá pra nós, por favor. Olha, lá no meu último vídeo de aquisições, que até veio uma caixa da Panini, eu falei alguns mangás, né, que eu peguei da JBC porque eu coleciono bastante. Então eu vou trazer aqui 3 indicações que talvez sejam meio batidas, mas que eu gosto bastante. Um mangá que é muito importante, que eu acredito que seja muito relevante historicamente falando, é o James Pés Descalços, que mostra um sobrevivente da bomba atômica que foi jogada pelos Estados Unidos no Japão. Então é um mangá de 10 partes, né, de 10 volumes, publicado pela Conrad. Tinha sido publicado primeiro em 4 partes, numa versão censurada, né, que tinha muitos cortes. Aí a Conrad publicou numa versão completa em 10 partes, em 10 volumes.
E é realmente um mangá que ele é bem interessante por trazer esse contexto histórico, falar sobre a vida do sobrevivente. É muito interessante. Ele tem uma pegada que ele mescla muito um pouco de comédia no começo, né? Você tem ali um lance meio caricato, mas ao mesmo tempo você tem toda a parte muito mais trágica do que envolve esse evento histórico. Mas vale a pena, é um trabalho que realmente ele é necessário para você ter a ciência do que foi, então, esse momento escabroso envolvendo essa guerra. Então fica a dica, é realmente conhecido esse mangá. Não é uma coisa de outro mundo, é indicação, né? Mas caso você não conheça, vale a pena. Outra indicação que é um clássico aí, que eu não precisava estar fazendo, mas vamos lá, né? Tem que indicar. Para quem nunca leu mangás, para quem tem interesse inclusive de mangás de samurais, fica um dos mais conhecidos, que é o Lobo Solitário, né? Que eu realmente gosto pra caramba desse trabalho. Eu acho que ele se relaciona muito com o Batman, de certa maneira, porque você tem as influências de Lobo Solitário no Frank Miller, né? O trabalho do Frank Miller acaba trazendo um pouco do que é os mangás. Então ele traz o que ele conhece do Lobo Solitário e aplica então nas suas obras. Ele até é capista de alguns volumes de Lobo Solitário. O trabalho que saiu nos Estados Unidos eu sei que ele foi capista, mas aqui no Brasil eu acredito que a Panini publicou nos volumes lá também as capas do Frank Miller. Ele também fez obras que falam sobre samurais, né? Nós temos o Ronin, que não é samurai na verdade, Ronin, mas é um Ronin que vai pro futuro e você vê toda uma construção nesse sentido. É um trabalho bem autoral do Miller, lá, interessante em vários aspectos possíveis, mas você vê ele trazer muita carga disso. Acho que o Demolidor dele também tem muito desses aspectos, né? Então, para quem gosta do Batman também, para quem gosta do Frank Miller, acaba sendo interessante você fazer a leitura do Lobo Solitário para complementar o que envolve então, o entendimento dos trabalhos desse autor. E já que a gente falou sobre Lobo Solitário, tem outra obra do mesmo autor, que é Lady Snowblood. Lady Snowblood teve uma adaptação para filme que inspirou o Quentin Tarantino a fazer Kill Bill. O Tarantino chegou a revelar que ele trouxe muitas inspirações do filme, então, da Lady Snowblood, para fazer o seu trabalho lá, que é estrelada pela Uma Thurman. E você segue elementos parecidos entre o Lobo Solitário e ao mesmo tempo Lady Snowblood. Você retrata detalhes históricos importantes do Japão, questões burocráticas, ao mesmo tempo costumes da época, que são interessantes você ver, né? Você tem uma certa didática no contar da história, trazendo esses elementos, é muito interessante. Então você pega tanto o Lobo Solitário quanto o Snowblood e você vai vendo uma retratação histórica interessante do Japão, regado muito de violência, vingança e assim por diante. Eu acho muito interessante esses dois mangás. Os dois não são necessariamente para pessoas menores de 18 anos, especialmente no Lady Snowblood, que fala muito sobre a questão de rape revenge, que você fala muito sobre uma vingança envolvendo crimes sexuais. Então você fala muito sobre o elemento do sexo envolvendo a retratação do passado do Japão. Então é um negócio um pouco mais voltado para o público adulto. O Lobo Solitário já tem também esses aspectos, mas Lady Snowblood mais ainda. Entretanto, isso não é um demérito para a obra, é realmente bem interessante como você vai vendo a construção toda. É bem feito toda a narrativa para você explicar esses elementos históricos. Então fica mais essas 3 dicas de mangás aí, né? De novo, é tudo clichê isso aí? Pode ser clichê, mas eu acho que não tem problema você indicar coisas que são conhecidas. Nem sempre o público está inteirado desses detalhes. Então ficam essas dicas. Falando sobre quadrinhos, vamos então para as aquisições. Chegaram alguns quadrinhos da editora Panini Comics que eu comprei pela loja. Temos a Mulher Gato, volume 5, finalizando a fase da Tini Howard no Brasil. Fase polêmica que a galera não curte muito, mas tá lá, Panini honrou e publicou tudo da Mulher Gato. Você tá acompanhando essa fase? Você tá gostando? Tá gostando? Enfim, chegou também aqui Grandes Heróis, os novos 52. Grandes Heróis desceu os novos 52, com Batman e Robin do Peter J. Tomasi e do Patrick Gleason, publicando as histórias do que envolve aqui aquela saga da morte da família, mas com Batman e Robin, né? Especificamente o Robin, Damian Wayne lidando com o Coringa. Inclusive eles colocam aqui o capítulo de Batman do Scott Snyder e do Greg Capullo para finalizar a história que o Damian acaba participando. Morte da Família foi uma espécie de mega saga na época onde todas as revistas da Batfamília participaram, né? Concluindo a revista principal do Batman. Então aqui a Panini coloca nessa coleção essa finalização e continua. Tem uma história da revista anual aqui da época que é bem bacana também. Eu tenho recomendado muito fortemente para a galera que não pegou aqueles encadenados de Batman e Robin dos 952, pegar as edições que estão saindo dessa coleção, meus amigos. Vale muito a pena. Eu tenho resenhado essas edições aqui para a galera dar uma acompanhada nessas histórias. Para mim, Batman e Robin, do Patrick Gleason e do Peter J. Tomasi, foi a melhor coisa do Batman nos 952. Já que nós estávamos falando dele, tá aí Batman Contágio. Já falei aqui no canal essa semana sobre esse encadenado, dei uma passada, falei sobre a história, fiz resenha. Ótimo trabalho, vale muito a pena dar uma leitura aí, né?
Então fica a dica. E além do mais, nós tivemos aqui, opa, bati no microfone, tivemos aqui alguns enviados, alguns recebidos da Comics Incinerator. Esses aqui são realmente recebidos mesmo, eles mandaram pra mim. Temos Absolute Batman número 5, meus amigos. Estamos aí fortemente com as histórias desse Batman. Essa edição tem aquele momento envolvendo o bate-sinal com dinheiro que eu gostei bastante. E a gente já finalizou o arco, né? Tem resenha aqui no canal, tem valido muito a pena Absolute Batman, meus amigos. E além do mais, nós temos Batman Dark Patterns. Esse trabalho aqui do Dan Watters e do Hayden Sherman, que tem chamado muita atenção, tem sido muito interessante. Também temos Detective Comics 1094 aqui, com os trabalhos do Tom Taylor com o Homem-Morcego. Os bons desenhos, na minha opinião, do Mikel Hanin. Outra fase aí que tem sido interessante na revista do Homem-Morcego, né, nessa revista clássica do personagem. E falando de Detective Comics, eles me enviaram também aqui um facsímile dessa capa clássica lá do Batman da Era de Ouro. Detective Comics número 30 eu trazia lá, né, o Monge Louco aqui na trama toda do Batman. Essa capa aqui, ela já foi refeita algumas vezes. É um momento bem clássico do Batman no que envolve capas. E a DC Comics tem tido essa prática, eu acho que a Marvel também, de lançar, né, as facsímiles de momentos históricos. Não só de um passado muito distante, mas ela tem lançado facsímile de Silêncio recente e assim vai indo. Então eles têm trabalhado muito em trazer esses gibizinhos antigos aqui, né? E eu acho bacana para quem curte, né? O saudosismo de olhar esses trabalhos do passado é até bacana. Inclusive aquele jabazinho importante, você pode fazer suas compras então das Single Issues, as revistas mensais lá dos Estados Unidos, através da Comics Incinerator, loja brasileira especializada em lançamento de quadrinhos importados e venda de quadrinhos importados. Dá uma olhadinha lá, eles fazem pré-venda, as pré-vendas deles têm desconto e além do mais tem o cupom Caverna no Morcego tudo junto que você ganha mais 5% de desconto. Tá tendo umas edições interessantes, bacanas aí, né, capas variantes assim por diante. Tô de olho naquela edição gigante lá, de Batman Silêncio 2, né? Todas as edições de Batman Silêncio 2, a partir da edição número 158, vão ter publicação em formato gigante. Aí você encontra na Comics Incinerator, fiquei interessado nisso aí, né? Mas fica a dica para você dar uma passadinha lá e aproveitar então os seus quadrinhos importados. Caso você goste de fazer coleção desses quadrinhos, vale a pena. E você, o que você andou adquirindo, o que você andou comprando, comente aqui embaixo. Sempre lembrando, se você quer ajudar o canal aqui, você pode fazer suas compras através dos links comissionados que o canal tem parceria. Amazon, Panini, Museu Infinitos, Magazine Luiza, Comics Incinerator, que eu acabei de falar. Na descrição do vídeo tem os vários links para você dar uma olhadinha, bem como você pode participar dos grupos de descontos do canal, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, porque você ajuda pra caramba e todo dia tô, né, postando lá várias promoções de quadrinhos, videogame, livros e etc. Então passa lá também, dá uma olhadinha nos QR Codes, entre nesses grupos. Se você então for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja da internet de qualquer tipo de produto, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado, sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. Danilo de Amorim, você recomenda Batman Adventures? Gosto muito da série animada. Primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês, meus amigos, um ponto importante é que eu vi algumas pessoas confundindo o fato, achando que o lançamento que nós vamos ter de Batman Adventures vai ser em ônibus. Alguns vídeos antigos meus lá que eu falava, a Panini tinha que lançar o ônibus, o Batman Adventures, não sei o que. Eu vejo alguns comentários vindo falando, olha, a Panini realmente vai publicar, vai acontecer, vai publicar em março, não sei o que, é março, em abril, né, uma coisa assim. Aí eu tenho que avisar, galera, não é ônibus, são 4 volumes. Eu sei que a editora Panini colocou lá, né, ônibus dentro da capa, isso dá aquela enganada, mas não é ônibus. Então se eventualmente você tem essa dúvida, e pode ser uma coisa meio estranha, por que você tá falando isso? Todo mundo sabe que não é ônibus. Não, meus amigos, não é bem assim. Então fica o aviso, não é ônibus, são 4 volumes de encadenados, publicando seus quadrinhos. E se eles valem a pena? Sim, meus amigos, valem a pena. Eu acho que é uma leitura muito interessante como complemento da série animada, uma série fantástica. Se você nunca assistiu, por favor, pare tudo que você está fazendo, vai assistir, pelo amor de Deus. Eu já falei, vou avisar aqui o quanto eu precisar. Quem fala que Batman Animated Series é ruim, isso é red flag, essa pessoa é perigosa, toma cuidado, sério. Ah, mas tem que respeitar as pessoas têm direito de não gostar. Ok, pode não gostar, a gente, né, tenta evitar essa pessoa. Porque realmente, olha, a pessoa falar que Batman Animated Series é ruim, ela, nossa, tem algum probleminha. Na boa. E eu não tenho como, né, respeitar isso, não, desculpa, não tem como. Mas muitas dessas histórias fazem um trabalho bem interessante de complementação das tramas do Homem-Morcego. Eu lembro quando estava sendo publicado isso pela editora Panini Comics, na revista Liga da Justiça, o desenho da TV, a galera elogiava bastante as histórias do Batman dessa época, que eram publicadas junto com as histórias em quadrinhos da Liga em um único gibizinho.
Aí a gente teve uma mudança na revista que só passou a publicar as histórias da Liga da Justiça e o desenho da TV. Foi uma perda muito forte na época. E o Jump Panini então retoma essas leituras ou essas publicações através então desses encadenados. E realmente você acaba tendo ali coisas que surgem no primeiro momento em quadrinhos e são adaptados depois para, inclusive, a própria Animated Series. Histórias como Louco Amor apareceram primeiro nos quadrinhos. Na verdade, foi uma edição especial, que depois eu acredito que tenha a publicação até mesmo nesses quadrinhos aí, nesses encadenados. Você tem aquelas histórias de Natal que foram publicadas, inclusive nem na Animated Series, mas sim nas Novas Aventuras. Você teve o quadrinho antes, fazendo toda essa trama, com o Batman ainda com a elipse amarela, trazendo a Batgirl enfrentando o Cara de Barro, o Batman e Robin lidando no Ano Novo com o Coringa. Você teve tudo publicado antes para depois passar para animação. Inclusive com o adicional que a história do Senhor Frio, que foi publicado no quadrinho, não foi adaptada para a trama da animação. E você vê outras coisas indo nesse escopo. Você tem inclusive ali roteiristas como Paul Dini trabalhando também nessas histórias, que também conseguem traduzir o elemento do equilíbrio que era na animação, principalmente nas primeiras temporadas, onde você tinha momentos sérios, momentos com uma pegada inclusive no ar, e ao mesmo tempo um tom um pouco mais engraçado, um pouco mais divertido para você acompanhar todas as tramas. Então esse quadrinho consegue resgatar isso muito bem. Eu sei que por a gente estar vendo quadrinhos que são consequências da animação, a gente pode pensar que é um negócio meio dispensável, né? Fizeram só para capitalizar em cima. Mas a galera que faz todo esse trabalho é competente, eles conseguem realmente fazer algo que chama a atenção. Então, realmente você tem um bom equilíbrio, tem histórias divertidas, histórias que são one shot na sua maioria, né, que acabam em um único capítulo, não é aqueles arcos longos de 5, 6 partes. Então isso também chama a atenção de uma maneira positiva. Por isso é uma dica importante, né? Mas é legal destacar que ela, na verdade, vai ser muito mais prazerosa para quem gosta e curtiu a animação. Se você assistiu tudo, vai ser realmente um prato cheio para você ter ali também na sua coleção e fazer suas leituras desse universo do Batman, que é a melhor adaptação envolvendo o Homem-Morcego. Então sim, recomendo fortemente. Como sempre digo em todas as minhas resenhas de quadrinhos que envolvem a editora Panini Comics, eu acho que resenha em quadrinhos em geral, o preço é salgadérrimo, né? É um valor bem grande. Mas, quando você tiver uma oportunidade, eu vi uma janela com um bom desconto ali para você pegar, dar uma olhadinha com carinho nesse trabalho. E aqueles quadrinhos de continuação, que é o Batman Adventures Continue, que aqui tá saindo com o Batman série animada mesmo, o quadrinho original do Adventures vai ser com o Batman série animada Origins. O quadrinho de continuação de tudo é só Batman série animada. Esse vale a pena também. O primeiro volume é legal, o segundo volume é melhor que o primeiro, muito mais maduro. Então também é uma dica para você ficar de olho. Você vai pegar o Batman Adventures, vai pular esse título, comente aqui embaixo que eu saber tudo de vocês. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Comentei uma polêmica da semana que foi a questão do design do Bane pelo Nick Dragotta. O criador do Bane não gostou do trabalho. Veja lá as considerações. E além do mais, já que a gente falou sobre Batman Contágio, dá uma olhadinha na resenha que eu fiz então durante a semana. Um bom quadrinho. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E esse foi ficando por aqui.